15, 20 a 24. E levantando-se para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão. Correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e põe-lhe um anel na mão, a sandália nos pés. Trazei um bezerro cevado, matai, comamos e nos alegramo-nos, porque este é meu filho, estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar, ou a festejar. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Pai, esta é a tua palavra, ela é fiel e ela é digna de toda aceitação. Fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, você já ouviu muitas pregações sobre este texto do filho pródigo. E eu já preguei em outros momentos sobre a perspectiva do filho pródigo. O olhar através do filho pródigo. Mas hoje eu quero falar sobre a perspectiva do pai do filho pródigo. Uma coisa é falar sobre as atitudes do filho pródigo, de sair de casa, de pedir a herança. Você já conhece a história dele, eu vou falar um pouco mais sobre essa história. Mas hoje eu quero falar sobre o papel deste pai, do filho pródigo, que tem muito a nos ensinar. Você conhece a história que o filho pródigo, ele pede a sua herança, e geralmente o filho só recebe a herança do pai depois que o pai morre, mas o pai estava vivo e ele pediu a herança mesmo assim. O que o pai fez? O pai deu a herança. Ele usou aquele dinheiro, festejou, gastou tudo, com todas as coisas do mundo, se destruiu, se autodestruiu, chegou a um ponto de comer a comida de porco, neste nível. E diz a Bíblia que ele caiu em si, diz o texto, que caindo em si, ele disse: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei diante dos céus perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Ele se arrependeu amargamente. Diz a Bíblia que quando ele se arrepende, ele quer voltar para a casa do pai. Ele não queria voltar para a casa do pai com posição de filho. Ele disse: eu quero voltar, nem que seja como um dos trabalhadores do meu pai. Porque quem se arrepende não está preocupado com reconhecimento. Quem se arrepende não está preocupado em ser reconhecido, em ser visto e ser sentado nas melhores fileiras. Quem se arrepende quer selar, quer perdão pelos pecados, quer selar a comunhão com o Pai. E sabe o que eu aprendo? E eu quero falar: o coração do Pai, um amor que nunca desiste. E eu quero falar do amor de Deus para a nossa vida. Talvez você não teve um pai que te amasse. Talvez você não teve um pai que cuidasse de você. Talvez você não teve uma boa referência de pai. E acho lindo o evangelho que, por mais que você não teve uma referência de pai, um amor de pai, um abraço de pai, eu quero dizer que quando você abre o seu coração para a presença de Deus, todo esse vazio existencial é preenchido pelo amor de Deus. Talvez eu conheço muitos homens que não teve amor de pai, que não teve carinho de pai e são excelentes pais. Eu conheço mulheres que não teve carinho de mãe, atenção de mãe, amor de mãe e são excelentes mães. O que nós aprendemos, sabe o quê? Que por mais que você não teve na tua vida atenção, carinho, amor, quando você abre o teu coração para Deus, tudo aquilo que faltava na tua vida, a presença de Deus preenche. Eu conheço pessoas que não tiveram pai, pessoas que não tiveram mãe, e vive como se tivesse, durante toda a sua vida, todo o suporte emocional.
E você vai conversar com a história da pessoa, você vê assim, meu Deus, que história de dor, que história de angústia, que história de tragédia, que história de perda. Por quê? Porque você pode ser maior que a tua dor, você pode ser maior que a tua tragédia, você pode ser maior que a tua angústia. É claro que é maravilhoso ter amor de pai, é claro que é maravilhoso ter amor de mãe, mas ainda que você não teve este amor ao longo da vida, recebe essa palavra aqui: o amor de Deus preenche toda a tua carência. O amor de Deus, eu quero dizer, nenhum homem vai preencher o vazio do teu coração, nenhuma mulher vai preencher a carência do teu coração, mas a presença de Jesus vai preencher. Você conhece pessoas que vivem trocando de namorado? É porque acha que o relacionamento vai preencher um vazio que só Deus pode preencher. Pessoas que toda hora estão no novo relacionamento, está em uma busca para preencher algo. Só Deus pode preencher esse vazio. Só o Senhor pode preencher essa necessidade. E talvez você está colocando na mão de outra pessoa uma responsabilidade que é tua, de entregar somente para Deus. Quando você lê esse texto em Lucas capítulo 15, do filho pródigo, essa parábola é uma resposta de Jesus para os fariseus, que condenavam Jesus porque Jesus sentava com pecadores. E aí ele era criticado. Como é que Jesus está se associando a pecadores? Como é que Jesus tem relacionamento com pessoas que não vivem corretamente? E o que Jesus está querendo ensinar através dessa parábola? Que o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus quebra a barreira. O amor de Deus não tem o padrão humano, é a graça de Deus. Ou seja, o amor de Deus é tão incondicional que Ele espera, Ele perdoa, Ele restaura. Ele é um pai que a graça divina ultrapassa a barreira humana, oferecendo esperança para os seus filhos que estão perdidos. E hoje eu tenho essa palavra aqui hoje. Talvez você está frio na fé, talvez você está desanimado da fé, ou talvez você esteja até desviado dos caminhos do Senhor. Eu tenho uma palavra para você: o teu pai não te rejeita, o Senhor está de braços abertos para restaurar. Até você que está na igreja, é crente, mas está desanimado, está se culpando por um erro, está se culpando por um pecado, se arrependa aqui hoje, que Deus quer restaurar esse relacionamento. Ou você se desviou dos caminhos do Senhor, hoje é a noite de você restaurar o seu relacionamento com o Senhor. Pai não te condena. Agora tem um interessante. A Bíblia diz que Deus é amor, mas Deus é justiça. Preste bem atenção nisso aqui. O amor de Deus não anula a justiça de Deus. E a justiça de Deus não anula o amor do Senhor. O amor de Deus está incluso a misericórdia. Onde está aqui nesse texto uma parte que fala da justiça de Deus? Veja só, o filho pródigo pediu a herança. O pai deu a herança. O filho pródigo queria sair de casa. Ele deixou sair de casa. Isso é justiça. Você quer sair? Você vai. Você é adulto. Porque Deus não quer um relacionamento forçado. Vocês estão entendendo isso aqui? Não adianta a gente ter um relacionamento forçado com Deus. É um relacionamento que você tem que entender que o amor de Deus é tão grande, é tão incondicional, que a gente não pode ficar longe desse amor. A gente não pode viver longe desse amor. É por isso que eu não conheço um desviado bem resolvido. Eu não conheço um desviado feliz. Eu não conheço uma pessoa que um dia conheceu a presença de Deus e hoje se afastou da presença de Deus, tem paz no coração. Não, pode até postar felicidade, mas não está feliz. Quem já desviou aqui sabe o que eu estou falando, que é assim ou não é assim? Quem já se afastou da presença de Deus? É assim ou não é? Mas Deus não vai forçar você a andar na presença dEle. Mas o dia que você quiser estar na presença dEle, Ele está de braços abertos para te acolher, para te abraçar. Isso se chama amor. Mas a hora que você fala assim, não quero mais saber de Deus, e você quer se afastar, aí a justiça de Deus vai se cumprir na sua vida. Agora é interessante que eu quero falar desse pai. Quando o filho volta para casa, o pai vê ele de longe. O pai
observa ele de longe. Isso revela que Deus está atento e amoroso, e de braços abertos, consciente da nossa necessidade. Quando o filho aparece e vem, ele vê de longe. Ele está consciente ao movimento do filho, mesmo que aquele filho tivesse se afastado. Ou seja, o pai não se cansa de esperar, de vigiar e de acolher o teu filho. Quem está entendendo, diga amém. Você pode estar desanimado, desviado, afastado, mas Deus não te abandona. Ele está de braços abertos. Ou seja, não é Deus que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos da presença dEle. Deus está no mesmo lugar, com braços abertos para nos acolher. Somos nós que devemos nos acolher ao Pai, estar debaixo dos braços do Pai, está perto do Pai. Não foi o pai que foi lá buscar o filho pródigo, afastado, mas foi o filho que voltou aos braços do Pai. Então recebe essa palavra aqui hoje. Hoje é uma noite de nós nos achegarmos aos braços do Pai. Deus te vê de longe mesmo quando você está bem distante, bem longe. O amor de Deus é maior do que a distância e é maior que o nosso erro. Às vezes você pode cometer um erro, ou quando nós cometemos um erro, a gente quer se afastar. Engraçado que as pessoas falam assim: não, pastor, estou organizando a minha vida. Ou seja, eu errei, eu quero ficar um pouco stand-by, depois que eu organizar tudo, eu volto para a igreja. Eu volto, como se você conseguisse fazer isso sem Jesus, sem a presença dele. Ou seja, antes mesmo de a gente se arrepender, ele está preparado, se preparando para nos perdoar. Mas nós precisamos de um arrependimento genuíno e verdadeiro. O pai do filho pródigo poderia rejeitar, mas ele preferiu abraçar. Interessante que Jesus está falando dentro de um contexto da cultura judaica. Na cultura judaica, um homem respeitável jamais correria atrás do filho. Mas diz o texto sagrado que o pai correu. Era um sinal de urgência e humildade. O pai quebra protocolos sociais para demonstrar a sua paixão e amor pelo filho perdido. Ou seja, Deus não está preso a protocolo humano. Deus não está preso à circunstância humana. O amor de Deus é tão incondicional que Ele quebra qualquer protocolo para nos abraçar, para nos acolher. Talvez você foi rejeitado pela tua família, talvez você foi rejeitado pela sociedade, mas Deus não nos rejeita. O amor de Deus não se importa com vergonha ou com regras. Deus deseja restaurar relacionamento. O amor de Deus não se conforma com distância. Deus corre ao nosso encontro. É interessante que eu atendo muitas pessoas no meu gabinete pastoral, e também, como psicólogo, atendo muito adolescentes, jovens, adultos, e às vezes eu atendo pessoas que não teve referência de mãe, não tem referência de pai, e às vezes foram criados em abrigo, às vezes foram criados, um foi criado uma temporada na casa do tio, e depois outro foi criado na temporada na casa da tia, e depois outro foi para a casa do avô, foi jogado assim, sabe, sem referência nenhuma, de nada. Aí de repente você conversa com aquela pessoa e ela entrega a vida para Jesus. Não teve referência de nada. Não teve referência de homem, não teve referência de pai, não teve referência, mas entregou a tua vida para Jesus. Esse camarada cresce, vira um adulto e lá na frente se torna uma referência. Se torna um grande pai, ou quando se torna uma mulher se torna uma grande mãe, se torna um homem de Deus, se torna uma mulher de Deus. Quem tem o poder de fazer isso? O poder do amor de Deus na nossa vida. O fato de você não ter tido referência, o fato de você não ter tido nenhum apoio, não é desculpa para você não ser uma bênção. Você pode ter faltado tudo na tua vida, mas se você abrir o teu coração para a presença de Deus, a partir
partir de você, toda maldição é quebrada. A partir de você, começa uma nova história. A partir de você, tudo novo vai ser construído. Você não teve um bom pai, mas você vai ser um bom pai. Você não teve uma boa mãe, mas você vai ser uma boa mãe. Você não teve referência de nada, mas através de você vai ser quebrada toda maldição. E você vai ser uma referência por onde você passar. Meu Deus do céu, alguém recebe essa palavra aqui hoje? Alguém reage a essa palavra profética sobre a tua vida? O pai que corre é um pai que não desiste. Diga comigo, Deus não desiste de mim. Diga, Deus, que é o meu pai, não desiste de mim. Escuta isso aqui, Deus não desiste de você. Ainda que você tenha se afastado. Você conversa com uma pessoa que está afastada, uma pessoa esse dia falou assim, pastor, encontrei com uma pessoa que está longe da presença de Deus, está tão feliz. Eu falei, mas como é que você sabe que está feliz? É só você olhar o Instagram, cheio de foto assim, numa felicidade. Irmão, isso não é parâmetro, porque ninguém consegue ser feliz estando no pecado. Ninguém consegue ser feliz fora da presença de Deus. Porque quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Quem já experimentou a presença de Deus, nada preenche, não adianta. Não adianta, você não fica em paz em lugar nenhum. Você pode beber, você pode ir para a balada, você pode ir para qualquer lugar, nada preenche esse vazio existencial. Dostoiévski, que é um romancista russo, ele dizia que o ser humano tem um vazio no coração que é do tamanho de Deus, e só Deus pode preencher. Meu irmão, você pode ir para a China, você pode ir para o Japão, você pode ir para um lugar mais lindo do mundo, vai estar lá te perseguindo esse vazio, porque só Deus pode preencher. Eu não conheço um desviado resolvido, eu não conheço uma pessoa que tem chamado de Deus e virou as costas para o chamado e ficar em paz e ficar resolvido. Não fica resolvido, não fica em paz, porque uma vez que Deus te chamou, uma vez que Deus te prometeu, uma vez que Deus te carimbou, não adianta. Escolhido não tem escolha. A escolha de um escolhido é viver a vontade do Pai, e o Pai está aqui nesta noite dizendo, um amor que nunca desiste de nós. Pode ter foto feliz, pode fazer vídeo achando que está feliz, mas quando fecha a porta do quarto, quando deita a cabeça no travesseiro, o Espírito Santo para do lado e fala assim, minha filha, meu filho, eu te chamei para coisas maiores, eu te chamei para a minha presença, eu te chamei para um propósito maior. Quem está entendendo que Deus está falando? Hoje o Senhor está de braços abertos como um pai chamando, eu quero restaurar o relacionamento contigo. Quem aqui quer restaurar o seu relacionamento com o Senhor? Levante a mão e dá glória a Deus. Para de viver como se nada tivesse acontecendo. Está acontecendo, ajeita esse relacionamento com o Senhor. Interessante que o pai abraça o filho pródigo sem pedir justificativa. O que você fez? Você não veio dizendo isso. Você foi aonde? O que você fez? Não, ele abraça sem ouvir nenhuma justificativa. Mas o pai sabia que para o filho voltar da forma que voltou, já estava com o coração bem quebrantado e contrito. Porque só uma pessoa corajosa para voltar e pedir perdão. Ele pega a herança, vai e gasta tudo. Uma pessoa orgulhosa não volta. O que vão pensar de mim? Meu pai vai me humilhar, meu irmão não vai concordar, vai me humilhar, vai me rejeitar. Que a Bíblia fala do irmão do filho pródigo. E fala, pai, eu estou contigo aqui, o senhor nunca fez uma festa para mim? Quem lembra dessa parte? O senhor nunca fez uma festa para mim? E aí o meu irmão que está longe, que está afastado, que está desviado, que virou as costas para o Senhor, que gastou a herança, o Senhor acolhe com todo amor e ainda faz festa, dá anel, dá roupa, dá sandália, dá tudo. Porque tem gente que não sabe ficar feliz com a bênção do outro. Escuta isso aqui, o irmão do filho pródigo não teve festa para ele, mas ele poderia fazer a festa a hora que ele quisesse. Sim ou não?
Ele estava com o pai, ele estava na casa, tudo que era do pai era dele. Ele poderia fazer uma festa a hora que ele quisesse. O pai não fez porque não havia necessidade de fazer, mas o filho poderia fazer a festa na hora que ele quisesse. Ele não precisava se incomodar com a festa do filho que se afastou, porque nem todo mundo consegue celebrar a festa da vida do outro que se afastou. Ih, meu irmão, isso aqui já dá mais um culto de doutrina. Aperta aí, irmão. Já virou culto de doutrina. Ou seja, nem todo mundo fica feliz com a bênção do outro. A Bíblia diz que a gente tem que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Às vezes você fica incomodado com alguém que está vivendo uma bênção, uma festa, mas que estava até ontem no pecado, na lama. E aí depois Deus pegou, abençoou, e você, pô, estou tanto tempo na igreja, estou tanto tempo na presença do Senhor, eu não tenho esse carinho, eu não tenho atenção. Tem gente que fica com ciúme até do pastor. Fala, pô, estou aqui na igreja um tempão, o pastor não me deu não dá tão atenção assim para mim, o pastor não me acolhe assim. Ah, chegou um novo convertido, o pastor abraça, o pastor dá atenção, faz gabinete, dá maior atenção. E eu estou aqui um tempão, não tenho essa atenção. Sabe por quê? Porque você está do meu lado todo dia, meu irmão. Você já é maduro, você já é fiel, você já é crente. A gente está sempre na resenha, a gente está no crepe, a gente está no caldo, a gente está junto sempre, a gente está na consagração, a gente está no café de comunhão na igreja, a gente está no monte, a gente já está junto. A hora que você quiser fazer um churrasco, eu vou lá consagrar aquela churrasqueira. Meu Deus do céu, a hora que você fizer uma festa lá, nós vamos, só você fazer a festa que eu vou estar lá, porque a gente já está junto. Amém? Agora, o cara que chegou ontem, não, ele precisa de cuidado, ele precisa de atenção. Você está entendendo? Diga amém. Você não precisa ficar com ciúme disso, não. Cada um está na sua estação, cada um está na sua fase, mas todos são uma bênção. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que se alegrar com os que se alegram, nós devemos chorar com os que choram. O pai abraça ele e não pede explicação. Porque perdão não está condicionado a merecimento. A gente não merece perdão. E o perdão não é porque a gente merece. O perdão é graça de Deus. O perdão é disposição do coração de Deus. Deus nos perdoa para que a gente possa entender a importância também do arrependimento. Diga comigo, arrependimento Deus não rejeita. Diga, um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Não se arrependa. O arrependimento é algo importante. O perdão de Deus não espera explicações. O perdão de Deus só espera a tua entrega. Abraçar é mais forte do que julgar. O pai tinha todos os motivos para julgar, mas ele preferiu abraçar. Às vezes a gente deixa de orar porque a gente acha que Deus vai pesar a mão na gente, que Deus vai julgar a gente, que Deus vai nos rejeitar. Pô, pastor, parece que Deus não foi com a minha cara, parece que Deus não gosta de mim. Não é nada disso. É que Deus quer a tua rendição, o Deus quer a tua entrega, Deus quer teu arrependimento. Sabe por quê? Diz a Bíblia que o pai coloca o anel no dedo. Outra hora eu vou falar com mais detalhes sobre isso. A nossa hora está bem avançada. Colocou um anel no dedo, colocou uma sandália nos seus pés, colocou roupas novas. Sabe o que é isso? Isso é um símbolo de honra. Deus restaurou a autoridade sobre a vida daquele filho, restaurou o pertencimento e restaurou a honra. Tudo que retiraram de você, eu coloco de novo. Tudo que você virou as costas, o Senhor coloca de novo. O perdão que restaura é o mesmo perdão que transforma. O perdão que restaura é o mesmo perdão que restaura o princípio da honra. O arrependimento com o perdão atrai o princípio da honra. O Senhor não apenas perdoa e apaga as falhas, Ele restaura a veste de honra. Você não é o que você fez. Quando o filho pródigo volta, é como se o pai dizendo assim, olha, você não é o que você fez. Você é o que Deus diz que você é. Você errou, mas você não é o teu erro. Você pecou, mas você não é o teu pecado.
Presta atenção nisso aqui. Você pecou, mas você não é o teu pecado. Você errou, mas você não é o teu erro. Você fraquejou, mas você não é o teu fracasso. O que você é? Você é o que Deus diz que você é. O Pai falou assim: eu vou colocar um anel em você, porque você é maior que o erro. Eu vou colocar uma sandália em você, eu vou colocar roupas novas em você, eu vou matar um bezerro e vou fazer uma festa para você, porque você não é o erro, você é a restauração, você é a honra de Deus. O arrependimento restaura a honra. O coração do pai para cada filho arrependido é uma festa. Aonde há um filho arrependido, há uma festa. Deus celebra a volta, mais do que você imagina. O perdão de Deus traz a festa onde havia dor e silêncio. Agora, o que eu acho lindo no Evangelho é que o arrependimento pode gerar. Irmão, nós só temos a ganhar quando nós nos arrependemos. Quem se arrepende não está preocupado com reconhecimento. Quem se arrepende não está preocupado com status. Quem se arrepende não está preocupado com posição, com nada. Se arrepende. Ele se quebranta. Talvez você precisa perdoar alguém que já te pediu perdão há muito tempo e você está com o coração duro. Talvez você precisa pedir perdão para alguém e você não pede perdão porque você é orgulhoso, você é orgulhosa, você quer ser reconhecido, quer ser aplaudido, quer ser acolhido, mas quem quer ser arrependido não está nem preocupado com isso. Gente, a Bíblia fala que o filho pródigo falou assim: eu não sou digno de ser chamado filho. Eu quero que o meu pai me trata como um dos seus trabalhadores. Ele não está preocupado em ocupar o mesmo lugar de filho. Ele estava preocupado em dizer: pai, eu pequei perante o Senhor, eu pequei diante dos céus, eu estou aqui para confessar o meu erro, eu não quero ser tratado como filho, eu só quero ter acesso à sua presença, nem que seja como um trabalhador. A única coisa que eu quero ter é a tua presença, eu só quero estar perto do Senhor, nem que seja como um trabalhador. Arrependimento gera isso. Arrependimento não está preocupado com status, com posição, não está preocupado assim: quando que eu vou pregar, quando que eu vou cantar, quando que eu vou orar, qual a posição que eu tenho, qual é o cargo que eu tenho. Arrependimento não está preocupado com isso. Arrependimento, você só quero estar perto do Senhor, eu só quero estar perto da presença, eu só quero, ele não vai me tratar como filho, não tem problema, eu só quero estar como um dos seus trabalhadores, porque se eu for um trabalhador do meu pai, eu já estou perto dele. A única coisa que eu preciso é ter a presença. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui hoje? A restauração principal na nossa vida é o acesso à presença do Senhor na nossa história. Tem alguém aqui que está entendendo o que Deus quer restaurar aqui hoje? É a presença. Isso é tão sério que o Davi falava isso: eu abro mão do trono de rei, eu abro mão da minha posição, mas eu só não abro mão da tua presença. Meu Deus, isso é maravilhoso, isso é lindo, ter a presença de Deus na nossa vida. Você pode estar distante, cansado, com vergonha, mas Deus tem os olhos abertos e os braços abertos para nos acolher. Não espere se sentir digno. O amor de Deus é incondicional. Eu não preciso me sentir digno. Hoje nós precisamos entender que Ele é o nosso Pai e Ele nunca desistiu de nenhum de nós. Deus não desiste de nós. Deus não desistiu. Talvez você possa ter desistido de Deus, de andar na presença do Senhor, mas Deus não desistiu de nós. Ele nos acolhe. E hoje é o dia de a gente se colocar diante do Senhor. Isso não é uma palavra para quem está no mundo, está desviado somente, não. Também é. Mas para aqueles que estão dentro da igreja, mas estão cansados. Para aqueles que estão dentro da igreja, estão desanimados. Para aqueles que estão dentro da igreja, estão desviados dentro da igreja. Para aqueles que estão visitando a igreja, é o amigão da igreja, mas não tem compromisso com Deus. Gosta do culto, mas não tem aliança com Deus. Gosta da igreja, mas não quer ter compromisso com Deus. Só quer cumprir o ritual social de vir no culto,
Domingo à noite acabou, não quer ter relacionamento com Deus, não quer vivenciar a fé, não quer se aprofundar mais. O pai quer relacionamento, o pai quer profundidade, o pai quer caminhar no relacionamento profundo. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui hoje? Se coloca de pé e vamos orar no nome de Jesus. Eu quero te convidar a sair do seu lugar, vim aqui no altar. Eu quero orar com você. Eu já estou aqui. Se eu não estivesse aqui, eu viria no altar. Por quê? Eu quero orar com você.